continuando a falar sobre saúde agora, né, falando sobre os cuidados da voz, né? Essa semana é a Semana da Voz e no dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. Essa data é comemorada desde o ano de 2003 e foi criada para conscientizar a população sobre a importância da voz e também os cuidados necessários para preservá-la, né? Geralmente as pessoas têm o costume de vincular a voz geralmente a quem trabalha com rádio, com televisão, mas na realidade todos nós usamos e trabalhamos com a nossa voz. Inclusive eu recebo aqui nos nossos estúdios o fonoaudiólogo Grijalba Rodrigues, né? Eu gostaria de agradecer desde já pela sua presença, né? Para justamente falar um pouco sobre essa questão da voz. Boa tarde. Boa tarde, Calvin. Obrigado. Boa tarde, ouvinte CBN. Então, doutor, primeiramente, qual é a importância de nós termos cuidados com a voz, né? O que geralmente nós fazemos de ruim, né, que a gente acaba deixando passar batido, não percebemos? Então, Calvin, a voz, eu costumo dizer que ela, além de ferramenta de trabalho, como você mesmo falou, muitos profissionais usam a voz como ferramenta de trabalho. Mas só que eu costumo dizer que a voz, além de ferramenta de trabalho, ela é a maneira de você se expressar. Então, você está feliz, você está triste, você está alegre, a tua voz ela vai expressar isso. E é preciso, às vezes, a gente lembrar do cuidado com ela. A gente cuida da nossa saúde física, da nossa saúde mental, a gente cuida da alimentação e da voz não é diferente. A gente precisa lembrar desses cuidados e um simples cuidado, e eu já vou adiantando aqui, é o simples fato de beber água. A gente esquece, às vezes, durante o dia, de beber água e ter outros cuidados com a nossa voz. E ela dá alguns alertas que a gente vai conversar depois. Perfeito. Inclusive, doutor, quando que eu percebo, né, que eu não estou com uma saúde vocal boa? Perfeito. Geralmente a nossa voz ela dá sinais, ela dá alertas. Então, se você sente uma rouquidão, uma soprosidade, uma tensão ou apertamento na garganta por muitos dias, por mais de uma semana, às vezes até 10, 14 dias, é sinal de que algo está errado. E aí é interessante procurar um profissional, seja ele um fonoaudiólogo especialista em voz ou um médico otorrinolaringologista, para verificar se isso é normal ou se já tem um problema vocal aí aparente. Eu entendo. E às vezes a gente nem percebe, né? Passa despercebido. Às vezes pensa que eu tô sentindo só um resfriado. Sim. E quando vai ver, né, a situação acaba ficando bem complicada. E quais os cuidados diários, né, que a pessoa deve ter para não danificar a voz? O primeiro, eu adiantei pouco antes, hidratação. A gente precisa ter o hábito de beber água constantemente durante o dia, porque a nossa voz, o nosso corpo em si, ele funciona com água, né? A gente é cerca de 75% a 80% de água, o nosso corpo é formado. E além disso, a nossa corda vocal, as nossas pregas vocais, elas são revestidas pelo que a gente chama de muco. E isso é uma estrutura que quando eu estou desidratado ou quando eu não bebo água suficiente, esse muco começa a ficar espesso. E aí a gente tende a fazer outras coisas que vai prejudicar ainda mais, que é o famoso pigarro ou a tosse. Então, aquele famoso que a gente faz de vez em quando pode ser um sinal de um problema vocal e também que está relacionado com a desidratação. Então, a falta de hidratação, pigarro ou tosse constantemente, aquele apertamento na garganta, aquela tensão na garganta, dor, ardor, são todos sinais de que algo está errado com a minha voz e que eu preciso dar uma atenção a ela. Perfeito, né? Inclusive, vale lembrar que dependente de todo o cuidado que se possa fazer depois, primordialmente, é ficar ficar hidratado, né? Não ter aquela coisa de, eu vou beber água depois. Não, tem que beber regularmente água para justamente... Engraçado que é aquela coisa, né? A água, ela é bastante... os médicos costumam falar bastante que a água é boa para hidratar o corpo e tudo mais, mas ela serve, num geral, inclusive para a voz, né? E também tem alimentos, né, que ajudam a questão da nossa voz, doutor? Sim, a gente tem alguns alimentos que são positivos para a voz e alguns até que são nocivos à voz, dependendo do momento que eu como eles. Sim. O clássico, pensando para o lado positivo, a gente tem a maçã. Sim, Muita gente ouve, né? E a maçã, porque muita gente pensa que quando eu como a maçã ou a propriedade dela ou algo vai para a prega vocal, mas não vai. A gente sabe que as cordas vocais ficam no caminho dos pulmões e nada pode entrar ali. Mas qual é o efeito da maçã positivo na voz?
A maçã, ela tem uma substância que quando eu ingiro, você pode perceber quando você come maçã, você tende a salivar bastante, né? Isso ajuda aquela questão daquele muco que está lá em cima da prega vocal, tende a diluir ele melhor e eu evito ter aqueles problemas lá do famoso pigarro e tudo mais que eu arranho. Assim como tem outros também alimentos mais condimentados, alimentos gordurosos, que vão afetar o meu estômago e de maneira direta ou até mesmo indireta vai machucar a minha corda vocal. Ah, entendo. É importante, né? Então, dica boa aí para você ouvinte CBN, comece a usar, comece a ingerir bastante maçã. Não bastante, né? Porque com exagero sempre faz mal, mas regularmente, né? Sim. É sempre bom. E doutor, qual o papel do fonoaudiólogo para melhora da saúde vocal? Perfeito. A gente na fonoaudiologia, nós profissionais da fonoaudiologia, a gente trabalha com a comunicação. Então, tudo aquilo que afeta a comunicação, que gera um distúrbio, ou não simplesmente um distúrbio, mas um aprimoramento da comunicação, a fonoaudiologia está presente. Quando você, pensando no lado vocal, o fonoaudiólogo ele entra para ensinar e orientar aquele profissional da voz ou não, aquela pessoa que simplesmente usa a voz, a como usar a voz da maneira adequada. Ou seja, como ele pode falar, se expressar, lembra que eu falei que a nossa voz é a maneira de nos expressarmos? Sim. De uma maneira que não seja nociva. De uma maneira que eu não me machuque. Então, a fonoaudiologia vem para reabilitar nos casos de um problema. Então, se eu já tenho um problema diagnosticado que é indicado fonoterapia ou terapia vocal, o fonoaudiólogo entra aí para ajudar nessa orientação, nesse direcionamento de como a pessoa deve falar, como a pessoa deve cantar, e a gente pode também falar da voz cantada, sem que a voz dela sofra algum dano. Então, o fonoaudiólogo ele entra nesse trabalho. Ensinar como falar corretamente ou como cantar corretamente. Perfeito. Inclusive, né, o fonoaudiólogo geralmente também passa bastante exercícios, né, que vão ajudar a desenvolver a voz, né, deixar funcionando perfeitamente. E aí, como você falou, né, vai poder trabalhar, vai poder falar com tranquilidade, uma vez que a saúde vocal vai estar em dia. Olha, eu queria muito agradecer ao Dr. Grijalba Rodrigues, fonoaudiólogo, pela participação, pelas dicas, né, importantes aí sobre a maçã, sobre os alimentos, né? E eu queria até abrir esse espaço para o senhor falar onde que o nosso ouvinte pode lhe encontrar, né, para tirar mais dúvidas, para uma consulta, onde é que o nosso ouvinte pode lhe encontrar? Perfeito. Vocês podem me encontrar pelo Instagram, então Grijalba Fono, @Grijalba Fono, você me encontra lá. Mas eu quero deixar uma mensagem antes, Calvin. Pode deixar. Né? Dia 16 de abril tá aí, Dia Mundial da Voz. Além da fonoaudiologia, eu costumo dizer que a nossa voz ela é uma forma da gente expressar. Então, cuida da voz. Sentiu algum daqueles sintomas que eu falei? Rouquidão, ardor, apertamento na garganta, tensão. Sente que a voz está diferente e isso está perdurando por 2 semanas, mais ou menos, procura um profissional, fonoaudiólogo, especialista em voz, ou um médico otorrinolaringologista para direcionar melhor. E aí vocês podem me encontrar também pelo Instagram, @GrijalbaFono, ou por aí pelos caminhos da vida. Tá certo, muito obrigado, doutor. E eu tenho certeza que essas dicas aí vão ajudar bastante o nosso ouvinte e também a gente aqui, que temos os estagiários, temos aqui a Camila do G1, o Paulo Rodrigo, nosso produtor, todo mundo trabalha com a voz, então com certeza foram dicas muito importantes. Muito obrigado, viu? Obrigado, Calvin. Boa tarde. Boa